As pessoas têm uma curiosidade natural sobre tudo que é diferente e misterioso. E quando se trata de crimes, é um assunto que envolve nossas emoções mais profundas. Nós queremos entender como esses eventos acontecem e por que as pessoas cometem crimes hediondos. Muitas vezes, essa curiosidade é alimentada pelos meios de comunicação, que nos fornecem relatos detalhados e imagens dos crimes. Além disso, entender crimes pode ser uma forma de proteção. Conhecimento sobre como um criminoso pensa e age pode ajudar a prevenir futuras ameaças. A resolução desses crimes nos dá uma sensação de controle, mesmo que não estejamos diretamente envolvidos. No entanto, é importante lembrar que esse interesse em crimes e violência também podem ser motivados por um desejo mórbido. O apelo do sensacionalismo também pode contribuir para esse interesse. Mas afinal, até que ponto essa curiosidade é normal e não algum interesse exagerado que pode se tornar doentio? Saiba mais agora no Bendita Hora. Minha gente, Silêncio dos Inocentes, eu assisti umas 4 vezes para você ver como que isso nos atrai, né? A questão do horror, do crime, da violência. E as mulheres, então, mas são as que, parece que são as que mais assistem esse tipo de coisa. Mas daqui a pouco, Meirinha, a nossa princesinha do Oriente, vai contar tudo para nós o que é isso. Agora vamos mostrar a nossa princesinha do Oriente. Olha como ela está bonita. Olha, ó, viu? Olha, nossa princesa do Oriente, Meirinha Camia. Eu tô de princesa, né, padre? Linda. Como é que chama esse negócio aqui que você pôs? É um enfeite mesmo. Tipo uma, como é que é? Uma tiara, né? Só que eu botei mais pra baixo. Princesa. Isso. Uma pérola verde. Ficou linda. Obrigada. Meire Camia. Meire, esse assunto para nós, ele nos instiga. Sim. Né? Como que... É a sua área, a psicologia, né? Como que a psicologia aplicada, ela estuda esses tipos de criminalidade, esse gosto de ver e buscar notícias de crimes? Sim. Como que isso? Por que a psicologia explica de que maneira isso? A gente tem uma indústria do crime, né, que ganha dinheiro com isso, isso dá muito dinheiro, isso dá muita audiência, a gente sabe, até pelos programas que são muito vistos, né? Então, você começa desde manhã falando sobre criminalidade, aquilo vende, né? Você tem aí na internet também canais que hoje estão, assim, bombando mesmo de audiência, porque existe um fascínio, é um fascínio pelo crime mesmo. E aí existe algumas explicações. Então, por exemplo, existem 3 questões muito básicas que pega ali no cerne do ser humano. Por exemplo, histórias de crime, por exemplo, o nosso cérebro, ele foi feito para histórias. Nós temos uma preferência, vamos dizer assim, de entender uma história. Então, quando você quer a atenção de alguém, você fala assim, vou contar uma história para você. Automaticamente, todo mundo para de falar porque ela começa a ir no enredo. Então, o nosso cérebro, ele tem essa facilidade de absorção. Motivação pela história. Pela história. Isso porque, por muitos anos, por milhares de anos, nós não tínhamos muito acesso à escrita e tudo era falado. Então, todas as histórias, as regras sociais, tudo isso era passado de pai para filho. Dadas pelo cérebro na atenção do povo. Isso, e sempre com histórias. Você pode ver a nossa preferência por parábolas. Jesus ensinava por histórias, entendeu? É mais fácil para a gente assimilar. A segunda questão é a questão, por exemplo, que tudo que é tabu, tudo aquilo que não é falado, ele nos causa uma certa atratividade. Então, a morte, por exemplo, é um tema que nos fascina, porque a gente quer saber, ao mesmo tempo que a gente tem medo daquilo, a gente quer saber o que tem ali. Então, você pode perceber que quando você tem acidentes de carro na estrada, o grande problema é que as pessoas passam perto para olhar e atravanca todo o trânsito. Então, às vezes, a pista já está liberada, mas as pessoas precisam olhar, o olho vai para lá, né? Porque a gente quer saber o que tem por detrás daquele mistério. E, em terceiro lugar, nós temos também o cérebro, ele precisa e ele gosta de resolver problemas. Então, quando você vê uma história de criminalidade, você quer saber onde é que aquilo leva. E o suspense faz com que você fique vidrado. Por quê? Você tem uma liberação de adrenalina, de endorfinas, de substâncias químicas
que te mantém ali atento, porque aquilo te traz vida também. Sensações. Exatamente. Então, o tema morte traz vida. Olha que interessante. É interessante. Faz seu coração bater mais rápido, quando você tem uma oxigenação maior do sangue, né, nas artérias, você tem uma sensibilidade maior. Então, você sente, né, as sensações assim na base da tua pele. Então, aquilo dá uma sensação de vida. Sim. E você está num ambiente seguro. E aí, a gente vai ter também a preferência das mulheres por esse tipo de crime, né? Então, a gente vai ver hoje as True Stories, que são podcasts, são canais do YouTube que estão hoje bombando aí, falando sobre crimes reais. E a visibilidade, ela é mais vista pelas mulheres. Sim, né? Porque também tem aquela coisa da sensação do controle. Quer dizer, eu quero ver como é que esse criminoso pensa, porque aí eu não vou cair na mesma armadilha. Por isso, acho que elas têm maior necessidade de conhecer essa questão aí. Então, olha, você vê que nós temos vários fatores que nos atraem para esse tipo de assunto, né? Verdade. Mas existem alguns perigos também, viu, padre? Muito interessante isso que você já está colocando. E nós temos aqui uma relação de psicopatia e criminosos. Você vê mais nesse VTzinho aqui, ó. Dá uma olhada. Primeiro, pessoas que cometem crimes variam bastante quanto às suas personalidades. A psicopatia não se relaciona necessariamente com comportamentos criminais ou um histórico de violência ao longo da vida, como esse diagnóstico sugere. Outro problema com o diagnóstico é que medidas de psicopatia e do transtorno de personalidade antissocial apresentam associações bem menores do que se poderia esperar se uma fosse realmente sinônima da outra. Um crescente número de evidências na psicologia e psiquiatria apoia a ideia de que psicopatia não é uma coisa só e nem um transtorno necessariamente. Muitos psicólogos entendem a psicopatia como um conjunto de características da personalidade. Embora ainda existam dúvidas quanto a quais são as características essenciais da psicopatia, o modelo triárquico da psicopatia tenta integrar as principais teorias e evidências sobre o assunto. Ô Meirinha, a gente estava vendo isso daí, a gente estava falando aqui, ultimamente a gente está vendo que está dando muito ibope no cinema, a gente vê pessoas que têm uma gama pelo crime e é muito assistido, que nem a gente viu o personagem aí que é até esqueço o nome dele ali, o Coringa, e todo mundo fica impressionado o que leva o crime, quer ver o crime dele. Isso. Mas esse tipo de comportamento não pode estar desencadeando um pouco essa doidura na sociedade. Sim. De achar que banalizou o crime e está tudo certo, vamos para frente? Sim. Todos nós temos um potencial criminoso dentro de nós. Né? Então, o que faz a gente segurar esse impulso que todo ser humano tem? E é por isso também que a gente tem esse fascínio. Né? Todo mundo tem o melhor santo dentro de si e nós temos também o melhor criminoso dentro da gente. E assim, não adianta a gente negar porque está lá, né? A tua consciência e o teu caráter é que vai fazer com que você escolha sempre o caminho melhor, o caminho da bondade, porque não é fácil você ser bondoso, não é fácil você ser virtuoso. Você muitas vezes precisa abrir mão daquela tua vontade de esganar o outro, né? Mas justamente porque você fez um compromisso de ser uma pessoa melhor, é que você se esforça para segurar o teu impulso e ter um comportamento melhor, mais bondoso, mais justo, que foi o que você escolheu. Então percebe que o caminho da virtude, o caminho de Deus, não é fácil e é isso que Deus quer. É um caminho que às vezes é até mais limitado, você se limita a fazer aquilo que você tem vontade, você não dá vazão ao impulso. Você repreende aquilo. Isso, mas você está no caminho que você escolheu, então é legal isso. Agora, o nosso cérebro, ele, falando agora sobre essa questão da criminalidade, como a gente está vendo hoje, por jovens e tudo mais, qual é o perigo de você ter esses psicopatas como sendo grandes heróis? Então a gente começa a admirá-los. Admirar, exatamente. Esse é o perigo. Isso.
O nosso cérebro, quando ele assiste coisas assim, ele não consegue distinguir o que é fantasia e o que é realidade. Então, às vezes, você entra na história e você se identifica com o psicopata e você passa a ter prazeres com a maldade. E de tanto enxergar aquilo, de tanto você assistir aquilo, você começa a ter uma espécie de banalização do crime. Então, o nosso cérebro, ele tem uma coisa que leva ao vício, e o vício, por exemplo, na pornografia, na própria criminalidade, antes o que te chocava já não te choca mais. Então você precisa de ver alguma coisa que seja pior ainda para você poder ter o prazer, as sensações químicas no seu corpo. Isso para qualquer droga. É a mesma coisa cigarro, droga mesmo. Você fuma um pouquinho hoje, amanhã você já precisa de uma droga um pouco mais forte. A mesma coisa no cérebro, tá? O estímulo tem que ser maior. E aí, às vezes, só enxergar assim na telinha já não é mais o suficiente. Então, você já parte para a realidade. Então, a tua maldade, ela vai sendo nutrida a partir do que você está assistindo, entende? Esse é o ponto negativo também desse tipo de conteúdo que a gente vê na internet. Existe também, padre, um fetiche de algumas mulheres. Você pode ver que tem muitas mulheres que elas mandam cartas para presidiários. Existe uma glamourização do criminoso, né? E elas se casam com eles, tal, porque existe uma coisa, um fetiche mesmo, né, dessas mulheres de se atraírem por pessoas que são criminosas. Gente, né? Que espetáculo de explicação que a nossa querida Meirinha está fazendo para nós. É muito importante isso, para a gente entender um pouco esse enredo que está acontecendo na nossa sociedade. Meirinha, nós temos uma pergunta para você, princesa do Oriente. Vamos olhar no VT. Vamos lá. Crianças e adolescentes devem ter acesso limitado aos jogos que são considerados violentos? E aí, Meirinha? Padre, é complicado mesmo e eu acho que tem que ter. Pelo seguinte, a criança e o jovem ainda não têm áreas cerebrais relacionadas ao freio, à moral. Então, é assim, o freio, o freio social, que é aquela coisa assim, eu tenho vontade de dar um soco na tua cara, né? Então, você vai ter um freio. Quando você, por exemplo, está bravo com o seu chefe, você fala, que vontade de falar tudo aquilo que eu tenho vontade com o meu chefe, e você segura. Por que você segura? Porque você tem uma área chamada juízo. Então, o juízo, ele só é formado no final da adolescência, próximo dos 21 anos de idade. Tem muito a ver com os pais, os educadores aí também. Isso, que é aquilo que você fala, tô com vontade, mas você segura o impulso e você não faz a bobagem que você tá com vontade de fazer, né? Então, a criança, o adolescente, ele ainda não tem essas áreas desenvolvidas. Então, quando você expõe a criança a atos de violência, que a violência ela dá um certo prazer. Né? E a gente vai ter que entender que a criança pode ficar viciada nesse tipo de estímulo. Comportamento e como violento. eu falei para você, ela só piora. Então, quando você começa a achar que é bacana você matar os personagens, de você atropelar, tem vídeo que é assim, né? Que você vai atropelando alguém, é tudo de matar. E aquele boneco, ele vive de novo. Então, você matou, ele vive de novo. Então, como a criança e o adolescente também, eles estão no limiar entre fantasia e realidade... Eles acham que é pouco aquilo, tudo que vai acontecer. Então, eu quero ver como é que é. Mata o outro e acha que daqui a pouco ele vai voltar. Isso. E eu vejo em vários jovens delinquentes, eles falando... Por que você matou? Que eu queria ver como que era morrer. Como que era ver ele morrer. Como que é, sabe? Então, ele banaliza a coisa num extremo que você fala, meu Deus, que nós estamos criando aqui? Né? Então, a orientação dos pais e a limitação, quem tem que dar, realmente são os pais. Então, tirar a criança da internet, dar outro tipo de atividade, interagir mais, isso é tão saudável porque a inteligência emocional, ela só é desenvolvida através da interação.
atenção. E hoje, as crianças estão emburrecendo, entre aspas, porque elas não têm mais a capacidade, em alguns países principalmente, isso já está sendo considerado realmente uma doença e um problema de saúde pública. As crianças não conseguem manter contato nem visual. Porque, por exemplo, elas estão sempre na internet, e aí, no celular, e elas olham para você e fazem isso, ó. Elas não conseguem nem manter o olhar e não mantêm uma conversa. Elas não sabem mais conversar. Foi uma coisa distante, está tão próximo e está distante ao mesmo tempo. E isso faz com que elas não desenvolvam áreas cerebrais relacionadas ao foco, que é a atenção, e à inteligência. Um outro problema das pessoas ficarem viciadas, porque isso é um vício, nesse tipo de filme, então a pessoa vai assistir, ela só quer suspense, ela só quer terror, ela só quer esse tipo de coisa, é que isso aumenta a tendência de quem tem problemas de ansiedade, de ter uma síndrome do pânico, de ter problemas relacionados a isso, porque ela não percebe, a pessoa, que ela está alimentando a emoção que causa a ansiedade. Então, quer dizer, ela está criando uma patologia para ela mesma, porque aparentemente ela está em ambiente seguro, ela está dentro da casa dela, ela está vendo lá o filme, ela está sentindo as sensações da adrenalina, ela está aprendendo psicologicamente, as pessoas também estão aprendendo a lidar com o próprio medo dela. Só que quando você exagera na dose, porque tudo o veneno e o remédio é tudo uma questão de dose, né? Quando você exagera nessa dose, a pessoa ela começa a entrar numa loucura, né? Que é assim, ela liga de manhã a televisão, ela já liga no noticiário que só pega gente sendo assaltada, de gente sendo roubada. Só essas desgraças todas aí. Isso, e na hora do lazer, ela também está se alimentando de terror, então a vida dela vai se tornar um terror. Um terror. É lógico. Então, olha só, e como que a gente pode se identificar na sociedade, nós vamos mostrar um VTzinho aí, que é um psicopata, e como é que você pode notar que ele é ou ela é? Dá uma olhadinha. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por comportamentos manipulativos, impulsivos e também insensíveis. De acordo com especialistas, cerca de 4% da população tem esse transtorno, e a maioria são homens. Os psicopatas tendem a ser pessoas extremamente carismáticas e persuasivas, mas também podem ser egoístas, agressivos e impulsivos em suas ações. Eles têm dificuldade em compreender a perspectiva dos outros, incluindo empatia e remorso, e podem ser incapazes de sentir emoções como o amor e a compaixão. A identificação de psicopatas pode ser difícil, uma vez que eles tendem a esconder seus verdadeiros sentimentos e parecerem muito funcionais. No entanto, algumas dicas para identificar um psicopata incluem seu histórico de comportamentos criminosos e agressivos, a falta de remorso ou culpa, impulsividade e uma tendência a manipular os outros para alcançar os seus objetivos. Meirinha, mas até você adquirir esse diagnóstico, você tem que fazer um estudo psicológico na vida de todo mundo. É complicado isso, hein? Você sabe que hoje, né, eu vejo que as pessoas confundem demais essa coisa, que todo mundo vira psicopata. Quer dizer, se você me ofendeu, ou se eu me senti ofendida, que às vezes nem você me ofendeu, é eu que me senti ofendida com alguma coisa que você fez ou falou, eu já falo, ele é psicopata, sabe? Porque me chateou, virou porque modinha é egoísta, isso. Então eu pego uma característica da psicopatia e generalizo, né? Então fica todo mundo sendo psicopata. E todo mundo que me ofende é manipulador, As mulheres também podem ser. Tem um número menor, mas também... Mas os homens é mais comum encontrar esse tipo de desequilíbrio. As mulheres também podem. Tem, claro. Em número menor mesmo, né? Assim como nas que a gente chama de parafilias, que são as disfunções sexuais, é muito mais homens do que mulheres, mas existem as mulheres sim. Agora, o que a gente não pode é ficar nessa loucura de querer ficar diagnosticando quem é psicopata, porque senão você entra numa neura. E eu percebo que tem gente que começa a entrar nessa fissura, né?
Porque o psicopata, ele também é sedutor. Esse tema é sedutor. E a pessoa começa a achar que todo mundo é psicopata. Eu fico analisando o comportamento dos meus colegas de trabalho. Ao invés de focar no meu trabalho, eu fico lá tentando descobrir quem é que está puxando meu tapete, quem é que está querendo me atacar. Mas percebe que quando você toma a sua vida para você dedicar a sua atenção para 4% da população, que são os psicopatas, e você está dedicando muito tempo da tua vida para ficar se protegendo desses que são os 4%, então eu fico pensando, né? Onde você está jogando a tua energia, o seu tempo, a sua atenção? Será que você não tem coisa mais importante para fazer do que ficar tentando diagnosticar quem é psicopata e quem não é? Percebe? Né? Então, eu acho assim, é difícil sim fazer o diagnóstico, não é de qualquer jeito que se faz. Se você percebe que tem alguma pessoa querendo te fazer mal ou tudo mais, você simplesmente vai fazer a política da boa vizinhança, cumprimentar, mas se afasta. Não precisa ficar falando da sua vida, não dá combustível, né, para que as pessoas façam fofoca da sua vida, se preserva um pouco mais e tá tudo bem. Eu acho que hoje, mais do que antigamente, né, o comportamento humano mudou muito. Nós temos que tomar outros cuidados que antigamente a sociedade antiga não tinha. Isso. Né? Agora nós vamos ver um VT também que trata sobre psicopata segundo as nossas leis. Dá uma olhada nisso aí. Quando o tema é psicopatia, imediatamente vem em nossa memória uma associação com assassinos impiedosos. Porém, o médico psiquiatra José Luiz Leal de Oliveira vai mais além. Segundo o especialista em criminologia, a tendência é que psicopatas liderem facções criminosas enquanto estão cumprindo pena no sistema prisional. Ainda de acordo com o médico, esses indivíduos são extremamente manipuladores e conseguem convencer outros presos a segui-los, tornando-se líderes dentro da prisão. O motim ocorrido em Manaus, onde cerca de 60 presos foram mortos em confrontos entre facções rivais, é um exemplo para ilustrar a influência desses psicopatas. O especialista afirma que o sistema prisional brasileiro é ineficiente e não oferece uma estrutura adequada para lidar com pessoas que têm transtornos mentais e de personalidade, o que acaba favorecendo o aumento da violência e também da criminalidade. É importante investir em políticas públicas que promovam a prevenção da criminalidade e a reinserção social dos presos. Além disso, é necessário oferecer um tratamento adequado para aqueles que apresentam transtornos mentais e de personalidade, a fim de reduzir a influência dos psicopatas nas prisões e, consequentemente, diminuir a violência nas facções criminosas. Tá vendo? Essa incapacidade que o nosso país ainda tem, né? De fazer essa análise dentro dos presídios, que às vezes está cheio de psicopata lá dentro, e trata ele como fosse apenas um criminoso, como os outros qualquer. Mas você sabe, padre, que não são... eu acredito que a maioria dos psicopatas, eles não são os assassinos, eles não vão matar alguém. A maioria, acredito que esteja na política ou nos ambientes corporativos, porque eles gostam de poder e eles gostam de manipular. E ali você tem um ambiente propício, onde você tem o dinheiro, você tem o poder, e é ali que eles gostam também de estar, né? Então, às vezes, você não percebe, mas tá ali, sabe? Né? Você vê o jogo manipulativo ali e tal. E infelizmente, né, a gente não faz o crivo para você ser um bom líder de uma empresa, ou um político, ou alguém que está lá no topo, né, das organizações, das instituições, não só nas comerciais, com essa questão da psicopatia, né? Mas às vezes você vai ver bem ali. No final das contas, eu acho que o investimento dentro do estudo da psicologia, ela deveria ser muito mais audaciosa nos nossos países, né? Países como o nosso, de você estudar mais sobre o comportamento humano, porque eu acho que nós somos muito, fora você e outros psicólogos e psiquiatras, eu acho que a sociedade deveria ter isso como uma grade curricular de ensinamento. Olha, para a gente poder entender melhor o comportamento. Eu acredito que o nosso sistema, ele valoriza muito a questão financeira. Quer dizer, se você tem dinheiro, você já é um excelente herói. Porém, em algum momento, nós separamos um homem virtuoso de um homem milionário.
E a gente começa a achar que só porque ele é milionário, ele é uma boa pessoa. E não é. Como se ele fosse virtuoso porque Como se ele fosse. é milionário. E às vezes esse milionário, ele chegou lá porque o cara é um super psicopata, Sim. você entende? Detonando um monte de gente, prejudicando grande parte da população, mas ele chegou lá. E a gente não olha para as virtudes. Então, como as virtudes não são valorizadas, nós, enquanto sociedade, cometemos esse erro de colocar no trono e mostrar como herói, às vezes, um grande psicopata. Às vezes um criminoso está em grande atividade. Isso. Que nem um vulcão. E a gente, às vezes, está tão cego sobre as virtudes que deveríamos valorizar que a gente só enxerga o crime mesmo que ela começou a colocar. Isso. Você é espetacular, Meirinha. Deus abençoe você. Amém, Tá bom? Padre. Obrigada. Querido, nós chegamos ao final do nosso programa e você sabe quem é o culpado? Quando fizeram aquele filme lá, A Hora do Espanto, colocaram um Drácula, que ele era bonitão, toda mulher queria ser mordida por ele. Verdade. Não é? Começou ali. Vai por mim que eu sei das conversas. Meirinha, Ai, Padre, Deus obrigada, abençoe você, viu? minha querida. Obrigada. Princesinha do Oriente, eu não tenho pra ninguém. Gente, olha, todos os dias eu faço orações e você pode entrar no meu canal do YouTube e vai lá para você receber todo dia de manhã o Padre Marcos fazendo uma oração de poder ali. Te espero hoje na missa também às 19h30. Que o Senhor abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para todos. Estamos juntos.